Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o deputado Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Acho que a primeira questão que eu coloco para o senhor, o Brasil foi surpreendido. Eu presumo que o Brasil, hoje, logo cedo, por declarações atribuídas, vale lembrar, ao ministro da Defesa, Braga Neto, e ele se julgando no senhor se nós teremos ou não eleição em 2022, referente especificamente ao voto impresso. Como é que o senhor, como deputado, e especialmente como vice-presidente da Câmara dos Deputados, recebeu essa fala atribuída ao ministro da Defesa? Olha, recebi com surpresa. Num primeiro momento, ele negou veementemente. Na nota publicada oficialmente pelo Ministério da Defesa, ele não só não nega o fato, como ousa palpitar sobre a questão do voto impresso. Pode caber até a um ministro político, à Secretaria de Governo, ao ministro da Casa Civil, opinar sobre uma matéria em tramitação na Câmara dos Deputados. Mas ao ministro da Defesa não cabe opinar sobre uma matéria em tramitação na Câmara dos Deputados. No entanto, eu acho que algumas coisas têm que ficar claras e alguns limites estabelecidos, independente de ter sido verdade ou não. Quem decide quando, como e se existem eleições não é o presidente da República e não são as Forças Armadas. Quem decide quando, como e se existem eleições é a Constituição Federal. E tanto o presidente da República como os representantes das Forças Armadas juram protegê-la e defendê-la. Se afastam dela, ameaçando a não realização de eleição ou ameaçando não dar posse para o supostamente eleito, quebram esse juramento e cometem crime. Portanto, eu torço para que efetivamente o fato não tenha acontecido, mas independente de acontecer ou não, ele serviu de alerta para as instituições que se reafirmaram. A fala do presidente Rodrigo Pacheco e a fala do presidente Arthur Lira são muito simbólicas no sentido de tranquilizar o povo brasileiro de que haverá eleição e de que o eleito será empossado. Deputado Fundão, uma polêmica muito grande nos últimos dias e o presidente da República fez questão de atacá-lo diversas vezes, não só uma vez. Como é que o senhor, hoje, agora, passado alguns dias, o senhor já respondeu, acompanhei, o Brasil acompanhou, como é que o senhor analisa a fala do presidente da República sobre o Fundão, sobre a Câmara dos Deputados, especialmente sobre o senhor? Olha, o presidente é um irresponsável que não se dá o respeito, que não tem respeito por ninguém e que o único objetivo de vida, a única consideração de vida que tem por alguém é em relação aos filhos. Como o voto do filho dele a favor do fundão eleitoral de 5,7 bilhões pegou muito mal nas redes sociais, ele saiu do hospital criando uma narrativa de um culpado. E culpou talvez a pessoa que menos teve culpa nessa história, que fui eu. Professor, naquele dia, eu sentei na cadeira de presidente 11 horas da manhã e levantei 1 hora da manhã do dia seguinte para ajudar o país, para ajudar o governo a aprovar a LDO, que é importante para dar estabilidade orçamentária para o nosso país. Encaminhei exatamente o que for acordado pelos líderes. E nem votar eu votei, porque eu não votava naquela matéria, só votava para desempatar porque eu estava presidindo. Quem incluiu os 5,7 bi foram os líderes partidários numa reunião coordenada pelo líder do governo Bolsonaro. Quem votou nominalmente no texto da LDO com o fundo partidário foi toda a base do presidente Bolsonaro. E na votação do destaque do Novo, que foi simbólica, só 5 partidos orientaram contra. Só o Novo, o PSOL, Cidadania, o Podemos e a Rede. Todos os partidos da base do presidente Bolsonaro e o líder do governo Bolsonaro não orientaram a favor do destaque do Novo. Portanto, orientaram a favor da manutenção do fundo eleitoral. Então, o presidente tenta transferir responsabilidades. Eu fui pego de surpresa no domingo, porque você imagina, você passar o dia inteiro trabalhando
para ajudar o país, para ajudar o governo, e uma molecagem do presidente colocar você dentro de uma polêmica como essa. Mais do que isso, algo absolutamente coordenado. Ao tempo que o presidente dava a coletiva dele, as minhas redes sociais e o meu WhatsApp enxurravam de todos os tipos de agressão. Então, uma ação coordenada do presidente Bolsonaro com a sua milícia digital, que não tem nenhum compromisso com a verdade e com a democracia. Deputado, o senhor representa, só lembrando a quem nos acompanha, o estado do Amazonas, especialmente a cidade de Manaus, teve um mês de janeiro trágico, 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 trágico. E a CPI apresentou depoimentos, CPI da pandemia, depoimentos sobre isso. Teve dias de 200 mortos, e especialmente durante 10 dias foi uma tragédia, as pessoas morrendo sem oxigênio. Como é que o senhor, sinteticamente, avalia os trabalhos da CPI e as revelações sobre a ação do governo durante a pandemia? Se o presidente Bolsonaro me agredisse o senador Omar Aziz, agredisse o senador Eduardo Braga, mas tivesse tido uma atitude solidária com o povo do estado do Amazonas no momento mais difícil da vida da nossa gente, eu daria um desconto. Mas quando faltava oxigênio no Amazonas e as pessoas morriam nos hospitais por falta de oxigênio, enquanto isso, o presidente fazia uma brincadeira numa entrevista como se estivesse sentindo falta de ar. Enquanto as pessoas morriam aqui por falta de oxigênio, ele mandou para cá o Pazuello para distribuir cloroquina. Então, o presidente teve uma atitude absolutamente irresponsável com o povo do Amazonas, que é marca da personalidade dele e é o que mais me assusta na personalidade dele, que é a falta de empatia pelas pessoas. Ele não consegue se sensibilizar com 544 mil famílias enlutadas no Brasil. Ele não consegue se sensibilizar com 15 milhões de brasileiros desempregados. Ele não consegue se sensibilizar com 19 milhões de brasileiros com fome, sem um prato de comida na mesa. Ele age como se ele não tivesse nada a ver com isso, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma com isso, e ele não consegue dar nenhuma demonstração de empatia por esse momento de tanta dor do povo brasileiro. Deputado, uma última questão, impeachment. Bem, porque eu digo isso? Porque pela cabeça do artigo 51, cabe privativamente à Câmara autorizar a abertura de um processo de impeachment. O senhor é vice-presidente da Câmara e, eventualmente, como agora o senhor fez referência minutos atrás, presidiu e presidirá, né, sessões da Câmara dos Deputados. E o senhor teria pedido, pelo que eu li, em uma postagem do senhor, os vários pedidos de impeachment encaminhados, especialmente o super pedido de impeachment. Qual é a posição do senhor como deputado e como vice-presidente da Câmara dos Deputados sobre o impeachment? Eu vou separar as duas coisas e a sua pergunta ela me propicia isso, que é o correto, que é a forma correta de analisar isso. Como deputado, eu estou me debruçando sobre o superpedido para verificar se existem indícios de crime de responsabilidade. O superpedido imputa 21 crimes de responsabilidade ao presidente da República. Alguns, eu sinceramente, da leitura do preâmbulo, já não vejo como caracterizadores de crime de responsabilidade. Mas alguns, e eu destacaria 3, exigem uma reflexão maior minha. Primeiro, quando o presidente fala em não realizar eleições, ele fala em fechar o Congresso dia 31 de janeiro de 2023, quando acabam os nossos mandatos. Quando ele fala em não dar posse ao próximo presidente, ele fala em desrespeitar a vontade da maioria do povo brasileiro. E o tipo penal de crime de responsabilidade é ameaça à ordem democrática. A simples ameaça me parece já caracterizar crime de responsabilidade. O segundo aspecto é o presidente ter participado de manifestações cujo objetivo era o fechamento do Supremo e o fechamento do Congresso Nacional, o que significa comprometer
o bom funcionamento dos poderes da República. E o terceiro, que nós precisamos esperar um pouco o decorrer das investigações da CPI, são as graves suspeitas de que o governo não comprou a vacina, não porque não acreditava na vacina, mas porque queria comprar uma outra, muito mais cara, onde estava embutido um roubo de 500 milhões de reais. Se isso se confirmar, e nesse processo ficar claras as digitais do presidente da República, me parece também que caracterizaria um crime de responsabilidade. Então, eu estou formando a minha opinião como deputado. No exercício provisório da presidência, uma convicção eu tenho. Eu não posso sentar na mesa porque o presidente Arthur Lira foi para uma reunião e leu o impeachment. Isso seria uma molecagem que, obviamente, não se sustentaria. Inclusive, a Câmara tem precedente sobre isso. O ex-deputado Valdir Maranhão cancelou o impeachment aberto pelo deputado Eduardo Cunha e essa decisão foi derrubada logo depois. Então, eu não sou um aventureiro, não vou entrar numa aventura. Mas, num afastamento do presidente Arthur Lira por viagem para o exterior ou por assumir a presidência da República, aí eu estou no exercício da presidência da Câmara dos Deputados. E preciso analisar se jurídica e politicamente cabe, nesse exercício, uma manifestação sobre o impeachment. Como é um tema que não está posto, e impeachment não é tema que se trate por vingança, no calor de uma discussão, no afã da sua antipatia por alguém, eu prefiro tratar com a mais absoluta serenidade, com a mais absoluta prudência e com uma análise técnica do ponto de vista jurídico e análise dos condicionantes políticos, porque impeachment também não é só a existência de crime, tanto que não é processado pelo judiciário, é processado pelo legislativo. É também mobilização popular, é também perda de base parlamentar, é também apoio das forças produtivas. Então, é um conjunto de fatores que precisam ser analisados e, se essa condição se impor, eu irei analisar com toda a prudência. Perfeito, deputado. Foi muito clara a sua resposta, claríssima, por sinal. Agradecer muito ao deputado Marcelo Ramos, deputado pelo Amazonas, vice-presidente da Câmara dos Deputados, que gentilmente atendeu o meu convite e pôde dar esses esclarecimentos que me parece que são essenciais nesse momento tão tenso da vida política brasileira. Então, deputado, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, professor Vila. E eu quero lhe dizer, por fim, aos seus telespectadores, que é um constrangimento para mim, num momento de tanto sofrimento da vida do nosso povo, 530 mil mortos, 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, 800 mil empresas que fecharam, e a gente está discutindo crise. O Brasil queria estar ouvindo do presidente, não era ódio, era esperança. O Brasil esperava que o presidente saísse do hospital e falasse de uma avalanche de vacinação para reabrir o comércio, para as pessoas voltarem a trabalhar, falasse de um programa de transferência de renda que garanta comida na mesa das pessoas. Mas, infelizmente, o tamanho do presidente, que é muito menor do que a cadeira que ele ocupa, não permite que ele seja esse porta-voz das esperanças do povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço para o senhor. Grande abraço, deputado. Até a próxima.